31º dia sobre rotina contábil. Então, hoje quero trazer uma brevíssima transcrição, ou melhor, né, um brevíssimo relato sobre esse 31º dia que aconteceu no dia 18/7/2023. Hoje é dia 23/5/2025, portanto esse relato já tem quase 2 anos. Lembrando que aqui no canal estou construindo essa playlist sobre rotinas contábeis, sobre um período em que trabalhei no escritório de contabilidade, que foram 40 dias ou 50 dias, acho que na verdade foram 50, mas eu extraviei os últimos 10 dias, não sei onde eu pus. Então teria que gravar só 40 aqui no canal, né? E foram dias corridos? Não, eu trabalhei nesse escritório por meses, porque eu frequentei o escritório 1 ou 2 vezes por semana, por meio período. E eu contei cada ida minha ao escritório como um dia. Ou seja, cada relato meu desse aqui, ó, não sei se vai aparecer na câmera, eu vou ter que dividir. Peraí, deixa eu diminuir aqui. Acho que agora aparece. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Tem um relato aqui, ó. Então eu contei, deixa eu aumentar a exposição aqui. Então eu contei cada dia desse aí como um dia, né? E aí fiz as minhas anotações. Bom, outra coisa que eu sempre coloco aqui no início dos vídeos. O principal ganho de informação que eu tive nesse período no escritório foi entender como é que funciona a dinâmica interna de um escritório. Segundo o contador e segundo as minhas próprias observações, mas principalmente segundo o contador, porque eu fiz essas perguntas, inclusive se você for trabalhar no escritório, eu recomendo que você faça as suas anotações, tá vendo? São coisas que você vai levar com você, levará contigo, né? Então, eu entendi que existem 4 departamentos na contabilidade. O departamento de contabilidade, departamento de folha, departamento pessoal, né, que é o RH, departamento fiscal, que é o DF, e o departamento legal, que é aquele departamento que cuida de abertura e encerramento de empresas, entre outras situações. São 4 departamentos básicos, beleza? Então essa informação é muito útil. Existem outros departamentos? Sim, mas os básicos são esses. Fora isso, entendendo que existem 4 departamentos, existem também etapas a se cumprir em cada um desses departamentos. No caso, eu trabalhei no departamento de contabilidade. E o que é o departamento de contabilidade, caso você vá trabalhar com isso, que geralmente quem começa no escritório sempre começa por aí, que é a base de todo escritório, lançamentos contábeis, débito e crédito. Então, essas inserções num sistema, numa planilha, seja o que for, começa no departamento de contabilidade. Os famosos razonetes lá da faculdade, sabe? Débito e crédito, estão aqui, nesse departamento geral de contabilidade. Tá, então, a experiência que eu tive foi neste departamento. E, como eu só estive nele, é o único que eu posso compartilhar sobre as etapas. Quais são as etapas? As 4 etapas básicas de um departamento de contabilidade no escritório: escrituração, conciliação, encerramento e emissão de relatórios. São 4 etapas básicas. Escrituração, como eu já disse, débito e crédito. Então, todas as informações fiscais ou não, vindas de documentos fiscais ou não, que são disponibilizados ao escritório, é preciso fazer a escrituração, ou seja, dos fatos contábeis, né? De todos os bens, direitos e obrigações de uma empresa. Então, o famoso razonete, seja feito numa planilha de Excel, seja feito via sistema. Geralmente é feito via planilha do Excel e depois é feita uma integração no sistema. Ou, às vezes, é possível lançar diretamente no sistema. Mas, pelo que eu percebi, geralmente não é isso que acontece. Faz-se todos os lançamentos numa planilha, de uma maneira padronizada, basicamente em números, e esse número, que é uma leitura feita por máquinas, então é possível fazer a famosa integração. Aquele arquivo que é gerado, escrito em formato planilha do Excel, mas depois é salvo num formato TXT, e isso é absorvido então pelo sistema, que consegue fazer todos os lançamentos automaticamente para dentro do sistema. Isso é a integração. Então essa é a primeira etapa, escrituração. A segunda etapa é a conciliação, que é a verificação de todos os lançamentos, de toda a escrituração que foi feita. E terceira etapa é o encerramento, né? Então a verificação foi feita, a escrituração, conciliação, viu que está tudo ok, então realiza o encerramento daquele período contábil e, por fim, emite os relatórios, né? Então esses relatórios é o resultado da contabilidade, é aquilo que você vai entregar para o cliente, inclusive, né? Então a emissão de relatórios, né? Termo de abertura, diário, balanço de verificação, balanço patrimonial, demonstração do resultado, demonstração de mutação do patrimônio líquido, plano de contas e o termo de encerramento. Beleza?
feita essa parte gigantesca de introdução, com 5 minutos já, vamos ao 31º dia. Então, nesse 31º dia que eu gravarei 2 vídeos, antes de continuar a empresa 3, chamada na época XXX Engenharia, que era do ramo de engenharia e consultoria, até clientes, possuir banco de dados, iniciei a empresa 4. Então, nos vídeos passados eu tratei sobre essa empresa 3, né, que era do ramo de engenharia, sempre respeitando aquilo que eu já disse, né, de escrituração, conciliação, encerramento e relatório. Então, eu iniciei uma empresa 4. Essa empresa 4 também é do ramo de engenharia, ou seja, a sua KNAI, a KNAI principal dela é de serviço de engenharia. Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. São essas 2 KNAIs que eu observei na época. Serviço de engenharia e serviço combinado de escritório e de apoio à engenharia. Aí eu fiz o quê? Eu já estava nessa empresa 4 de engenharia, eu já tinha feito a escrituração e já tinha feito a escrituração. O que eu precisava fazer era a integração especificamente da folha de pagamento. Porque conforme você vai fazendo os lançamentos contábeis, lá da primeira etapa de escrituração, você não faz tudo de uma vez. Então você faz por parte, você faz a folha, você faz as receitas das notas fiscais e assim por diante. Você vai fazendo a escrituração aos poucos conforme os documentos que estão à sua disposição. Então eu fiz a folha de pagamento, a integração, ou seja, fiz todos os lançamentos na planilha e peguei esta planilha, transformei, eu não fiz nada disso, foi o computador, né? Então transformei em TXT e fiz a integração para dentro do sistema de vários anos, 2021, 2022, 2023, dos meses de junho de 2021, inteiramente 2021, 2022 inteiramente e 2023 até o mês 6, que é quando eu estava lá, né? 18 de 7 de 2023. Algumas informações aqui interessantes, né? Que a folha, o pagamento acontece sempre no dia 30 e 31 do mês corrente, INSS sempre no dia 20 do mês seguinte, IRRF, Imposto de Renda Retido na fonte, dia 20 do mês seguinte. E observar as informações no arquivo, ou seja, no espelho resumo sobre a folha de pagamento. E nesse caso eu fiz a integração da provisão, ou seja, o pagamento. Provisão, quando você escuta esse termo dentro do escritório de contabilidade, quer dizer que você está fazendo a provisão, né? Fazendo o provisionamento de uma futura saída de caixa, que é diferente de quando ocorre de fato o pagamento, que é aquela saída de caixa. Neste dia aqui eu fiz apenas a provisão da folha de pagamento. É como se eu estivesse... fazer a provisão é você não deixar que não sair efetivamente do caixa. Você sabe que tem aquela conta, mas ela ainda não saiu. Tá, e quais foram as contas que eu movimentei para encerrar esse vídeo, que já está com quase 8 minutos? As contas que eu movimentei de folha de pagamento, no caso. Prolabore, como despesa, né? Deixa eu ver se foi isso. Exatamente. Então, movimentei as contas de Prolabore, as contas de INSS. No caso, INSS a recolher, lá do passivo. Imposto de renda retido na fonte, também imposto de renda retido na fonte a recolher conta do passivo. E conta líquida, o que foi isso aqui? Prolabore a pagar. Tá. Então, eu movimentei Prolabore como conta de despesa, conta de resultado, né? Débito em Prolabore despesa. E crédito via sistema zerado. Contrapartida, INSS, crédito INSS a recolher, a contrapartida zerado. E IRRF a recolher, contrapartida zerado. Por que zerado? Porque isso aqui é uma provisão, né? Isso aqui é uma provisão, ainda não é um pagamento. Quando nos próximos vídeos eu farei o pagamento disso aqui, daí o pagamento entra nessa contrapartida. E o líquido Prolabore a pagar. E também tem essa questão da folha de pagamento, que o Prolabore a pagar, eu deixei no valor líquido, né? Porque o Prolabore a pagar, vamos supor aqui, não tem os valores aqui, mas supor que tenha sido 1.000, faço o desconto do INSS, imposto retido na fonte, fica 800. Então eu coloco o valor líquido, Prolabore a pagar, o valor líquido. Então, no próximo vídeo, deixa eu ver se eu continuo a partir daqui ou eu continuo, volto para outra empresa. No próximo vídeo, pelas minhas anotações, engraçado que já tem quase 2 anos e às vezes eu esqueço todas as coisas. No próximo vídeo, depois de ter feito o provisionamento da folha de pagamento 2021-22, voltei à empresa XXX sobre engenharia para fazer a integração de clientes. Então veja bem, isso aqui é uma outra coisa interessante para finalizar esse vídeo de hoje. Lá na prática contábil, às vezes eu estava focado em resolver alguma situação específica. Então eu estava lá fazendo a escrituração. Nesse caso aqui, dá para pegar esse exemplo aqui, ó. Eu estava fazendo o provisionamento da folha de pagamento 2021, 22, 23. Cara, uma trabalheira enorme, tem que fazer, meu Deus, tem que fazer lançamento na planilha, depois realizar a integração, torcer para que dê tudo certo e que o sistema aceite. Beleza. Chegou no final do dia ali, o chefe chegou e falou assim, bom, chega de fazer essa empresa, já deu, tá bom? Agora eu preciso que você faça a integração desse cliente aqui. Ou seja, parei tudo que eu estava fazendo, consegui fazer a integração, finalizei,
Mas aí perdi a lógica daquele cliente, agora eu tenho que fazer a integração de outro cliente. Ou nesse caso ainda que foi a mesma etapa, né? Pediu para fazer a mesma etapa, que é a integração. Mas ele podia ter falado assim, ó, Alex, eu preciso que você faça a escrituração agora de uma outra empresa, comece de novo, vou te mandar um arquivo e comece a partir daqui. Então tudo no escritório eu percebo assim, que tudo não, né? Mas uma boa parte no escritório às vezes é sob demanda. Você começa um trabalho, nem sempre você consegue finalizar ele. É por isso que tem muito escritório de contabilidade que parece que ele vira aquela bola de neve, né? Se você não for minimamente organizado, você se perde. E não foi o que aconteceu aqui, porque obviamente eu sabia o que eu estava fazendo, mas pode ocorrer isso aí, né? Bom, então esse é o vídeo de hoje, extremamente longo que eu trouxe aí, sobre relatórios, sobre etapas e sobre o 31º dia, vídeo 1. Teria que gravar um segundo vídeo, talvez até um terceiro. Valeu!